Oi pessoal, hoje a gente está aqui em Cunha, uma cidade do interior de São Paulo, conhecida pelas suas cerâmicas, que utilizam técnica japonesa chamada Noborigama e Haku, e a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente descobriu por aí. Então vem com a gente e nos acompanhe. Pronto. Então, essa técnica de cerâmica de alta temperatura é uma cultura oriental. Os chineses já faziam há mais de 2000 anos essa queima de altas temperaturas, acima de 1200 graus. E os japoneses que aperfeiçoaram essa técnica com um forno muito eficiente e tal, e em 1920 foi levado para a Inglaterra por um artista inglês, Bernard Leach, que morou no Japão e se tornou ceramista. E na Inglaterra se difundiu muito porque foi colocado na educação fundamental. Todo cidadão vê isso na escola. E ele se multiplicou muito e se espalhou para a Europa e a América. No Brasil tem as influências por dois caminhos, esses através da passagem dessa técnica pela Europa e também diretamente do Japão, com a imigração japonesa. Meu aprendizado foi na Inglaterra, em Londres, na Politécnica de Londres, com a Sir John Cass College of Art. Para lá nós fomos, eu e Sana, minha esposa, e fizemos esse curso, que eu tinha já um antecedente de trabalho com artes gráficas, e ela com técnicas de laboratório, formação de engenharia de alimentos. Então a gente juntou as duas coisas, que a cerâmica tem isso, um lado muito técnico e um lado artístico. Então já faz 40 anos que a gente trabalha juntos. Então, meus pais começaram o ateliê, né? Eles chegaram em 85 aqui em Cunha. Logo que eles chegaram, eles construíram esse forno. Meu pai é brasileiro, ele não tem nenhuma descendência de japonês. Minha mãe é japonesa, né? Meu pai estava viajando pelo mundo, acabou chegando lá no Japão, conheceu minha mãe, ele começou a fazer cerâmica, ele conheceu minha mãe já na cerâmica, ela já estava trabalhando. Então, em 85 eles deixaram o Japão e vieram para cá, final de 84. Eles queriam trabalhar com forno a lenha, então eles construíram esse forno. Antes de vir para cá, eles pesquisaram bastante como é que constrói um forno, como é que trabalha com esse forno, e desde então o ateliê está aqui, né? Esse é um forno que tem 4 câmaras, ele tem uma fornalha aqui embaixo, 4 câmaras, uma chaminé. Assim que você vai começar a queimar, você começa embaixo, e ele é construído na subida justamente porque o calor tende a subir, então ele aproveita o calor da câmara interior, né? Minha mãe, ela viajou para várias regiões lá. Eu acho que não dá para você, um ceramista, assim, começar só num lugar, aprender só aquilo, você vai só replicar o que... Então minha mãe passou por vários ateliês lá, ela trabalhou com forno a gás, fez várias coisas, né?
Ela acho que morou em Fukuoka, morou em onde que ela, Kasama, passou em algumas regiões e daí aprendeu várias técnicas, né? E depois você vai definindo o que você gosta, aonde que você quer chegar, que tipo de... Eu sei que esse forno tem região de Seto, tem lá no Japão, mas cerâmica é bem difundida lá, né? Então, qualquer lugar que você vá lá vai ter algum remanescente de algum tipo. Lá, com certeza lá tem aquelas cerâmicas restritas daquela região. Eu acho que isso foi uma das coisas que minha mãe também quis sair do Japão, é que lá é muito difundido na cultura e você não tem muito espaço, né? Porque já está todo preenchido. Então, ela queria fazer a cerâmica dela, não cerâmica De uma região específica. Formatado já, né? Então tem isso aqui no Brasil. Ao mesmo tempo que você tem mais liberdade, que você tem mais lenha que dá pra queimar, tudo isso, ao mesmo tempo aqui ninguém conhecia nada de cerâmica, então é mais difícil de vender, né? Mas, eles estavam em São Paulo viajando, procurando um lugar achar um lugar para montar o forno. E então alguém tinha falado para eles que perto de Lagoinha tinha um terreno barato. Eles foram para Lagoinha, eles estavam procurando um lugar, né? E não gostaram desse terreno, passaram por Cunha, foram para Paraty. Lá em Paraty eles não era um lugar bom para construir o forno, mas eles gostavam de estar com a atividade do mar. Eles tinham passado por Cunha, aqui eles tinham se identificado bastante com a região, né? É um clima gostoso, tem bastante espaço, e eles resolveram, depois de Paraty, eles voltaram para Cunha e procuraram um lugar para construir. Meu pai era amigo desse pessoal, ele não fazia cerâmica na época, né? Então eles... quando chegaram aqui em Cunha, conversaram com a primeira dama, na época ela cedeu um espaço, que é a casa do artesão. Ali era um antigo matadouro, né? Então por isso que tem o ateliê do antigo matadouro, o Alberto Cidrais, ele era um desses pessoal. Esse pessoal, eles tinham viajado, o pessoal tinha viajado pelo mundo, então na época falaram pro meu pai para ele sair do Brasil, né? Aqui era uma época que estava bem turbulento, um período bem turbulento aqui no Brasil, ditadura. Então meu pai morou um tempo na Europa e acabou chegando lá no Japão. Lá ele não queria simplesmente trabalhar, não queria só viajar, né? Ele queria conhecer um pouco mais a cultura e ele começou a aprender a fazer cerâmica. Como começou a aprender a fazer outras coisas também, mas inclusive a cerâmica. Na cerâmica ele se encontrou, conheceu minha mãe e eles pensaram em morar lá no Japão, fazer cerâmica lá, só que um dia eles decidiram vir pro Brasil. Esse tipo de forno tá ficando cada vez mais raro lá no Japão, né, por conta da lenha e espaço, enfim. Então eles pensaram no Brasil e quando meu pai pensou, ele falou, em Cunha tem um grupo de pessoas, ceramistas que estão lá e eles já vieram para cá. Então, aqui em Cunha não tem um tipo de argila específico, não é uma coisa... Mas assim, como foi começando um núcleo aqui, é mais fácil começar onde já tem alguma coisa de atividade. Você vai construir um ateliê de cerâmica lá no meio do Pará, senão é difícil, né? Porque aqui já tinha um grupo de ceramistas. Mas foi porque na época todo mundo fazia cerâmica aqui e vendia em São Paulo, Rio de Janeiro. Mas, e daí eles vieram pra cá, começaram a fazer, e daí vai aglutinando, né? Daí Cunha começou a ficar um pouco mais famoso por causa da cerâmica, e teve uma transição, os ceramistas deixaram de fazer cerâmica aqui em Cunha e levar para São Paulo, ter uma loja lá, vender e aqui começou, o ceramista pode fazer as peças, montar um ateliê, as pessoas vêm visitar, aí você conhece quem está comprando a peça, é muito mais do que não é uma mercadoria, né? Então daí começou esse processo, muita gente que dava aula em São Paulo, por exemplo, lá não conseguia fazer as peças para vender, tinha que dar aula para sobreviver, vinha para Cunha, se encantava, via que aqui tinha espaço, que poderia fazer o seu trabalho e vender, então começou a vir vários ceramistas para cá.
Cunha é uma cidade bem localizada, ela fica bem entre São Paulo e Rio de Janeiro, dois grandes centros, né? Ela fica na serra, no clima gostoso e ao mesmo tempo não fica no mar, que tem aquele, mas não fica longe do mar também. Então é uma região boa, né? Tem bastante natureza, isso eu acho que o ceramista fica em contato, né, bem próximo da natureza. Acho que é mais ou menos isso. Assim. Então, meus pais chegaram alguns anos depois, né, desse primeiro grupo, mas assim, nessa fase de cada pessoa desse grupo já tinha desfeito esse primeiro comunidade, cada um já estava com forno, então... Mas essa questão da tradição da técnica japonesa, já existia aqui ou foram vocês que trouxeram pra cá? Então, eu já tinha vindo a Mieko, o Toshiyuki, já tinha eles já faziam já estavam com essa origem japonesa, né? Tanto é que a cerâmica de Cunha, em grande parte, assim, ela tem bastante origem japonesa. Então os esmaltes são feitos com base na cinza. Claro que tem outros ateliês, cada um faz o seu processo, mas tem bastante origem, bastante característica oriental. Tirou nessas daí mais feitas. Boa, vai, aí, sei. Você quer dupla? Vai, sorri. Manu, sai daí.